全人类陷入恐慌。就在这个时候，人类史上第一位超级英雄零出现了。A partir do ano 2093, monstros de origem desconhecidas começam a atacar a humanidade e, ao mesmo tempo, a criminalidade mundial aumentou. Até 2095 as pessoas sentiam medo, mas neste ano, o primeiro herói do mundo nasceu, e seu nome era Zero. Zero conseguiu dizimar os monstros, até mesmo o rei dos monstros pereceu. No ano de 2100 as coisas começaram a voltar ao normal, mas do nada o salvador do mundo desapareceu sem dizer uma palavra. No tempo atual, as coisas já estão melhores, até filmes sobre herói tem, onde ele diz não ser um deus. Um jovem dizia não imaginar que fariam 5 filmes sobre o herói, e que essas pessoas não poderiam saber que o herói foi expulso de casa pela sua irmãzinha. Um herói da era atual estava fazendo um show, dizendo que logo seriam classe B, mas de repente um homem com uma arma atira contra ele. Felizmente o herói consegue desviar, e nos é mostrado que o homem que atirou contra ele tem rixas entre famílias. Os capangas do vilão tentam vencer os amigos do herói, mas são facilmente derrotados. O herói começa a lutar contra o líder dos capangas, e com um golpe extremamente poderoso o vilão cai no chão e parece estar derrotado. O rapaz que apareceu mais cedo coloca algemas especiais do vilão, que fica muito preocupado na hora. É nos mostrado que antes do show, esse herói membro da família Shishen havia subornado esse homem para subir de rank. Revoltado com a quebra de contrato entre ele e o herói, ele começa a virar um gigante cheio de músculos, e acertava um soco na cara do herói, que era jogado para muito longe. Os amigos do herói tentavam ajudar, mas eram facilmente derrotados. De repente chega outro herói, que diz ser o rival do vilão agora. Ele usava uma luva de reação de alta potência, mas ridiculamente falha, e ele sai voando pelas nuvens. Ele tentava de várias formas vencer o vilão, mas toda vez levava uma surra. O rapaz de cabelos longos, dessa vez resolveu ajudar, e pegou um bastão gigante com espinhos, e acertava um poderoso golpe na cara do vilão, que era derrotado. O herói classe E em seguida já pedia para o outro entrar em sua equipe, mas de repente uma mulher sai de um carro chique e observa a situação. Ela pergunta para os dois o que tinha acontecido ali, mas o classe E fica encantado com ela, pois ela é uma heroína top 3 da cidade H. O rapaz que derrotou o vilão já estava em sua casa discutindo com sua irmã. Ela diz estar apaixonada pelo herói Zero, o que deixa ele incomodado, pois ele é o Zero. O herói classe E de repente entrava na casa de Zero, e ele diz ter ido ali para convidar o Zero a se tornar um herói. O Zero recusa, mas a irmã dele aceita por ele quando o herói classe E diz que vai ter prêmios e salários. No local para se registrar como herói, Zero terá que lutar contra um treinador para provar sua força. Se ele durar 3 minutos, ele será aprovado. Então a luta começava. O herói classe B transformava seus braços em lâminas, e o Zero ia tranquilamente para a frente. O treinador ficava irritado com a postura de Zero, então ia para o ataque, mas era parado facilmente quando Zero colocava seu bastão no chão. O treinador ficava em fúria e parava atrás do Zero em instantes. Zero era acertado, mas não parecia ter sofrido danos. Os dois trocavam vários golpes, mas o Zero parava um dos ataques do treinador e acertou uma joelhada em sua cara, assim vencendo este duelo. Ele perguntava à moça que estava chocada qual seria a sua nota, e ela responde que era a nota máxima e pedia para ele ir para outra sala fazer um teste escrito. Depois da prova, o herói classe E zombava o Zero, pois ele só tirou 13 pontos na prova escrita. Ele diz que até uma criança no fundamental tiraria uma nota melhor. Eles discutiam um pouco, mas a atenção ia para um jovem que estava sendo encurralado por 3 homens. Um deles levantava ele pelo colarinho, o que fazia o rapaz gritar que essas pessoas não eram heróis. O homem começava a rir e debochava, falando que para ser um herói tem que morrer igual um idiota como o Zero foi. Ele jogava o jovem para trás e o Zero pegava. O herói classe E atacava o vilão, mas seu soco era segurado, e quando o vilão iria acertar um soco nele, Zero o interrompia segurando os braços dos dois e dizia que não ia permitir isso. Essas pessoas se chamavam heróis classe D Triângulo Dourado. Outro rapaz aparecia e deixava os irmãos com medo, e em seguida eles fugiram. Zero perguntava quem era esse rapaz e ele dizia se chamar 13. Mesmo sendo um classe E, muita gente tem medo dele. Zero perguntava se ele tem amigos, então ele mostra um personagem de um jogo e diz ser amiga dele. Zero caminhava faceiramente e diz também gostar do jogo, e assim eles ficam amigos. O menino de óculos perguntava qual era a habilidade do 13 e ele responde que era má sorte. Então o Zero perguntava se ele dava azar a um alvo e ele responde que dá azar a todos que estão a seu redor.
Depois disso, o 13 ficava animado e dava um soco em um pilar, que começava a rachar, abalando a estrutura do local. Uma garotinha estava prestes a ser acertada por uma estátua, mas Zero a salvava. Depois de serem salvos, o 13 diz entender caso não queiram ele na equipe, mas Zero fala que não volta atrás com sua palavra, então sua nova equipe era formada. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Quem puder me ajudar se inscrevendo e compartilhando eu agradeço. Então até a próxima, fui!